nos termos do precedente regimental 43/2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro e segundo quadrimestre de 2020, de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4/5/2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, com a presença do secretário municipal de Fazenda da Controladoria Geral do município. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelos senhores vereadores Rosa Fernandes, presidente, Rafael Luiz Freitas, vice-presidente, professor Célio Luparelli, vogal. A audiência em ambiente virtual conta com as seguintes presenças: pediria aos senhores vereadores que se manifestassem, registrando a presença de cada um. Vereadora Rosa Fernandes, presidente da comissão, presente. Vereador Rafael Luiz Freitas, vice-presidente da comissão. Vereador Rafael ainda não entrou na sala. Vereador professor Célio Luparelli, vogal da comissão. Presente. Célio Luparelli. Ilustríssimo senhor Rodrigo Fernandes Barbosa, representando a Secretaria Municipal de Fazenda, senhora Rosiméria de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo. Ilustríssimo senhor Francisco Arilton Alves Bandeira, Controladoria. Representante da Secretaria de Fazenda, vamos identificá-los aqui. Cláudia Rebordões Caralta Pombal, gerente da Subior-GO. Tem que fazer tradução de tantas siglas. Vamos ver aqui. Senhor Rodrigo Fernandes, presente? Presente. Bom dia a todos. Francisco Arilton. Presente. Quem está representando a Secretaria de Fazenda? Sou eu, Rodrigo Barbosa. E a Cláudia? Do vídeo, vê se vem tudo. A Cláudia está aqui do meu lado. José Paulo de Menezes. Presente. Presente. Agora a gente não está entrando. Então, bom dia e uma boa audiência. Agradecer mais uma vez por todo o empenho e toda a dedicação, não só da Secretaria de Fazenda, mas da Controladoria, em nome da secretária Rosiméria, dizer do respeito e do reconhecimento em relação a todo o trabalho, todo o esforço que vocês fizeram, e não foi pouco, para que chegássemos ao final desse ano sobrevivendo a todas as dificuldades, mas com a certeza de que vocês trabalharam muito, e eu sei que não foi por vontade de vocês que deixaram de pagar o 13º dos funcionários, e nem de cumprir determinadas metas. Eu conheço a secretária Rosiméria, sei do seu compromisso, da sua seriedade, da sua responsabilidade com o cargo que ocupa, e da equipe que teve coragem de dar continuidade e chegar até o final dessa gestão. Muita gente pula do barco quando identifica dificuldades, quando percebe que não há recurso suficiente para cumprir tudo aquilo que tem que cumprir. Mas alguns heróis da resistência permaneceram até os dias de hoje, dando o seu melhor. E eu queria deixar isso registrado, porque a gente
teve a oportunidade de acompanhar, durante esses 4 anos, todo o empenho e todo o compromisso que não só a Secretaria de Fazenda, mas a Controladoria teve com a cidade do Rio de Janeiro. Eu queria deixar registrado que só o vereador Célio Luparelli, deixa eu ver se eu identifico mais algum vereador aqui, eu não estou conseguindo identificar. Oi, Rosa, eu estou aqui. Tarcísio, você sabe que hoje é a última audiência pública e eu também quero deixar registrado o meu reconhecimento por toda a contribuição que você deu durante esses 4 anos a essa casa e principalmente a responsabilidade com a cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho um grande respeito pelo vereador Tarcísio Mota, por todo o empenho, porque estuda, porque procura entender e, quando não conhece, procura informações, quer estar bem informado de tudo aquilo que acontece nessa casa. Eu, o vereador Célio Luparelli e o vereador Rafael Freitas, sempre podemos contar com a sua presença em todas as audiências públicas. Eu sei que você reconhece todo o trabalho que a gente tem tido à frente dessa comissão, mas de todas as dificuldades que nós vivenciamos, que a gente passou durante essa gestão, e foi preciso muito empenho e muita coragem para que pudéssemos desvendar ou tirar um lençol à frente de todas as informações e dificuldades que eram passadas, sem se curvar, sem temer a verdade e enfrentar. E eu tive em você um grande parceiro de enfrentamento de vários temas nessa casa. E eu tenho certeza que todo o trabalho que vários vereadores tiveram à frente das comissões parlamentares de inquérito, das comissões especiais, que é o nosso papel, é a nossa obrigação, não há nada de excepcional, mas eu acho que essa dedicação ajudou muito a cidade e ajudou essa casa também a entender melhor tudo o que estava acontecendo nessa gestão. Eu acho que não é hora de tacarmos pedra, porque tudo que a gente tinha que falar e apresentar, nós apresentamos durante esses 4 anos. Claro que é com muita tristeza que a gente chega ao término da gestão sem ter cumprido as prioridades que nós havíamos determinado, traçado nessa casa, com a presença de todos os secretários, dos vários vereadores, mas que não foram levados em consideração. E hoje a gente percebe que os nossos encaminhamentos estavam corretos, que tudo aquilo que a gente alertou durante esses 4 anos eram importantes e se faziam necessários nas nossas apresentações e nas nossas conclusões de todas as análises. Eu acho que, de todas as gestões que eu participei, essa gestão foi talvez o maior aprendizado e o maior desafio, porque foi preciso ter muita disposição e nós trabalhamos muito nessa casa durante esses 4 anos, tomando a frente de uma série de discussões, de análises, de debates, que faz com que a gente cresça. E eu acho que, apesar de todos os percalços que a gente encontrou pelo caminho, eu acho que a gente cresceu com isso. Eu acho que houve um crescimento não só político,
mas um crescimento pessoal de cada um daqueles que estiveram à frente, buscando a verdade, debatendo, encarando, enfrentando e passando por situações muito difíceis, pagando muitas das vezes um preço muito caro, de rejeição da nossa imagem, no meio político, dentro dessa administração, mas que todos aqueles que são funcionários de carreira, que têm compromisso com a cidade, entenderam o nosso papel, e eu acho que esse reconhecimento, Tarcísio, veio através do resultado da sua votação. A gente pensa, às vezes, que a população não observa, mas ela está muito atenta a tudo que é feito. Considere a sua votação com quase 200 mil votos, porque numa eleição onde a população não saiu para votar, qualquer 10 votos são transformados em 20. E a sua votação, na minha percepção, é uma votação de 200 mil votos. Então, assim, deixar registrado, porque a gente não vai ter outra oportunidade, e eu queria fazer essa declaração não só de amor, mas de reconhecimento por tudo que eu aprendi com você, o quanto eu cresci nos nossos debates e nas nossas reuniões das comissões parlamentares de inquérito. Foi um grande crescimento pessoal e profissional, porque foi uma responsabilidade e uma coragem de enfrentar os desafios e de estar ao lado da verdade. E eu acho que isso é que faz a gente ser melhor e justificar a nossa presença no parlamento. É isso que eu entendo ser o crescimento político e pessoal. Parabéns para você, parabéns à sua equipe, que é uma equipe de excelência, é uma equipe invejável. E, claro, que eu não posso esquecer que a equipe da Comissão de Orçamento também é uma grande equipe, que os vereadores que compuseram essa comissão, tanto o vereador Rafael quanto o vereador Célio Luparelli, foram fundamentais para que a gente chegasse ao final do ano com os resultados e com a clareza que a gente tentou passar para todos. O vereador Luparelli sempre muito presente, um grande parceiro, um grande amigo, que falou a mesma linguagem, junto com o vereador Rafael, que nós não tivemos nenhum tipo de dificuldade de trabalhar, de transtorno, de divergências, sempre tudo muito bem combinado, tudo muito bem tratado, e por isso a gente encerra a gestão dessa comissão com um saldo altamente positivo, que vai para o currículo de cada um de nós como um desafio, em que a maioria pensa que estar à frente da Comissão de Orçamento é simples. Não é tão simples como se imagina. Nós fizemos quase 200 audiências públicas, e isso é trabalho, isso é dedicação, e foi com a parceria do vereador Célio Luparelli, com o vereador Rafael, que foi possível a gente chegar onde chegou. Essa foi a comissão que mais prestou serviço em termos de audiências públicas. E eu tenho muita honra de ter presidido, através do apoio dos 2 membros da comissão e daqueles que participaram. Pronto. Encerrei aqui a minha declaração de amor. Fiz uma prestação de contas da comissão nesses... Nós estamos juntos há 4 anos, na verdade, nós já estamos à frente da comissão há mais de 6. E, assim, muita honra, muito prazer de estar aqui. Como eu já falei bastante, eu vou passar a palavra para quem vai falar em nome da secretária, doutor Rodrigo, é isso? Então, o senhor dispõe do tempo que achar necessário, em média são 20 minutos, mas não há problema nenhum se precisar usar um pouco mais do tempo, enfim. O senhor fala... Tarcísio, quer falar? Não, só antes, depois eu me inscrevo para poder falar com calma, mas eu queria só agradecer tuas gentis palavras e saiba que
o respeito e o aprendizado foi mútuo. E eu estou aqui, obviamente, porque cumpro com as nossas obrigações e quero parabenizar a equipe da comissão e aos vereadores da comissão, a você, Rosa, a você, Célio, e ao Rafael, por tudo que fizeram. Muito obrigado, viu, Rosa, pelas tuas palavras. Depois eu me inscrevo e falo um pouco mais. Obrigada a você. Muito obrigado. Quer falar, Célio? Não, só quero agradecer a você e ao vereador Tarcísio, a vocês todos pela gentileza, pelo carinho. Muito obrigado. Obrigada, Célio. Então, vamos passar a palavra para o doutor Rodrigo, representando a secretária de Fazenda, que dispõe de 20 minutos. Doutor Rodrigo Fernandes Barbosa, que representa aqui hoje a senhora Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo. Com a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria, antes de qualquer coisa, obviamente, agradecer as palavras, né, da vereadora Rosa Fernandes, né, em meu nome, em nome da secretária e em nome da Fazenda também. Eu já transmiti aqui a secretária, ela está a caminho do Tribunal de Contas, tem uma reunião lá com alguns conselheiros, enfim. Pediu desculpas por não poder comparecer aqui a essa audiência. Eu espero estar à altura dela aqui, representando a Fazenda. Tá? Com relação à apresentação, vocês vão projetar ou querem que eu compartilhe por aqui a apresentação, né, com as informações do primeiro e segundo quadrimestres? Eu posso compartilhar aqui, sem problema algum. Rodrigo, não entendi. Se o senhor compartilha ou... Eu estou compartilhando aqui na tela. Eu não sei como é que foi da outra vez, me desculpem, mas eu não sei se o arquivo, né, foi compartilhado aí pela Câmara, né, se vocês colocaram, se fui eu aqui. Mas, enfim, está na tela já, de qualquer forma. Tá? Estão todos vendo? Eu estou vendo, Célio Luparé. Ok. Ok. Muito obrigado. Bom, com relação ao primeiro quadrimestre de 2020, né, tem alguns, digamos, destaques aqui que vale a pena a gente comentar. O primeiro deles é que o primeiro quadrimestre ele ainda não sofreu, né, digamos assim, né, o município não havia sofrido ainda os efeitos, né, da pandemia. Né? Apesar disso, quando a gente abre, né, quebra o quadrimestre, né, nos 4 meses que o compõe, a gente consegue ver, né, identificar claramente um comportamento distinto, né, entre os meses de janeiro e fevereiro e os meses de março e abril, quando os efeitos da pandemia, né, já começam a aparecer. Tá? Mas, assim, olhando o quadrimestre de forma consolidada, né, e vis-a-vis, tanto o exercício anterior quanto aquilo que estava projetado, né, na LOA desse ano, a gente não observa assim, grandes variações, tá? Em especial quando a gente compara os números do quadrimestre com os números que estavam projetados na LOA, que não é o caso aqui. Mas aqui merece destaque, na parte das receitas, né? Um resultado aí, expressivo, né, das receitas correntes, variação nominal aí de 6,2%, né, e em termos reais, 2,3%. Isso aí é basicamente explicado, né, por impostos, taxas e contribuições de melhoria, transferências correntes e outras receitas correntes. Né? Então, impostos, depois a gente vai abrir esses números, né, mas basicamente essa variação aí de 641 milhões, né, comparativamente a 2019, é explicada, né, pela variação aí de 141 milhões em impostos e taxas, variação de 339 milhões de transferências correntes e outras receitas correntes no valor de 188 milhões. No grupo de baixo, em receitas de capital, a gente tem uma variação expressiva,
né, na parte de alienação de bens e operações de crédito também, né, compondo aí esse número de 115. Total, então, a receita total apresentou uma variação de 756 milhões, né, que em termos nominais 7,3%, em termos reais, né, descontado a inflação, 3,3%. Então, assim, só para ressaltar, né, o que vale, eu acho que o destaque aí desse primeiro quadrimestre foi aquilo que eu falei logo no início, né? Então, assim, no consolidado do quadrimestre, ele apresentou ainda um desempenho, digamos, satisfatório, né? Isso olhando, né, comparando tanto com o exercício anterior quanto com a projeção da LOA, tá? Mas abrindo o quadrimestre, quebrando em dois momentos, né, primeiro e segundo, janeiro e fevereiro, né, o primeiro bimestre contra o segundo bimestre, né, março e abril, a gente consegue já ver, né, em março e abril, no segundo bimestre, já assim, algum efeito já da pandemia, tá? Então, tem assim, dois bimestres com comportamentos bem distintos, né, dentro desse primeiro quadrimestre. Aqui é um gráfico, né, fica mais fácil aí de visualizar. Aqui, então, a quebra aí do primeiro grupo, né, impostos, taxas, a gente vê uma variação aí, os 141 milhões de variação, eles estão distribuídos entre IPTU e Imposto de Renda Retido na Fonte, né? Imposto de Renda Retido na Fonte, ele é decorrente, né, do aumento do aumento dado na folha de pagamento. Como a gente está comparando um quadrimestre, né, o primeiro quadrimestre de 2020 com o primeiro quadrimestre de 2019, e na medida em que o reajuste salarial ele foi dado, né, em fevereiro, foi fevereiro, Cláudia? Fevereiro de 2019, então, em 2019, a gente tem esse efeito sobre, digamos, 2 meses do quadrimestre, né? Enquanto que, em 2020, a gente tem um efeito sobre os 4 meses do quadrimestre. Daí, esse impacto, né, no imposto de renda retido na folha, né, que para a gente se configura aqui como uma receita, né, aquilo que é retido dos servidores, né, e entra como uma receita, né, sob a nossa visão, tá? Porque não é repassado para a União. Então, basicamente, explica aí essa variação de 82 milhões, né, e teve mais ainda o impacto aí do IPTU, né, mais uma vez ainda, grande parte do IPTU da cota única, né, do início do pagamento do IPTU, então ainda não tinha, né, os efeitos da pandemia. A pandemia viria, né, a se tornar uma realidade nas nossas vidas a partir de meados de março, né, e abril. Aqui, mais uma vez, o gráfico facilita aí a visão. Na parte de transferências correntes, né, era a outra componente aí com relevância aí na variação, né, apresentada entre um ano e o outro. A gente tem, basicamente, né, principalmente, o impacto aí das transferências do SUS, né? Isso aí já é um resultado da pandemia, ou seja, isso aí ocorreu, né, em março e abril, mais abril, né? Então já começou aí parte da ajuda, né, do governo federal para atender aí a ajuda no combate à pandemia, né? E no caso do Fundeb, isso aí, aliás, não, Fundeb não, desculpa, outras receitas, 133 milhões, que é o outro impacto aí, a grande parte aí é o efeito do Funprev, não é, Cláudia? Não, é do convênio. Do convênio, da isso. Rio Saúde. Da Rio Saúde, isso, exatamente. A Rio Saúde, como todos sabem, né, ela teve em 2020, comparativamente a 2019, ela teve digamos, um crescimento, né, da importância dentro da estrutura de custos e despesas do município, né? Então, em 2019, ela tinha, digamos, uma representatividade, né, muito menor do que passou a ter em 2020. Isso se reflete, né, nesse item aí de outras transferências correntes, na medida em que a receita, né, digamos assim, a arrecadação da Rio Saúde,
ela nada mais é do que uma despesa da Secretaria Municipal de Saúde. Então, aparece aqui a receita, aparece nesse número aí, 680. Tá? Então, a explicação é essa. Decorre do crescimento da representatividade da Rio Saúde, né, dentro, digamos, da função saúde do município do Rio de Janeiro. Aqui, outras receitas correntes, basicamente é explicada aí por receitas diversas, né, 227 milhões, foi parcialmente compensado, né, por multas e juros de mora, mas é outro item aí, uma certa... Receita diversa que é o FUNPREV. O FUNPREV está aí, tá? Então, assim, nas outras transferências correntes da Rio Saúde, aqui de receitas diversas, é um efeito, digamos, comparável, né, ao efeito da Rio Saúde, na medida que também é uma intra, né, uma intra-orçamentária, ou seja, isso aí é recurso que está saindo, né, do município, né, é como se estivesse saindo de um bolso e entrando no outro. Então, né, a entrada no segundo bolso, né, a gente enxerga nesses 584 aí. Tá ok? Do lado das despesas, a gente não teve uma variação, digamos, relevante, né? Mais uma vez, impacto da pandemia, eles não se fizeram presentes ainda né, tão presentes assim, nesse primeiro quadrimestre. Então, a gente não vai ter, né, digamos, ainda nesse quadro aqui, né, isso a gente vai conseguir enxergar melhor, né, na apresentação do segundo quadrimestre, os impactos da pandemia em termos de aumento de despesa. Em termos de investimento, como a gente pode ver aí nesse quadro, né, ele vem em termos de percentual, né, da despesa total, né, como o investimento vem caindo, né, na medida em que a nossa capacidade de investimento, a capacidade de investimento do município do Rio de Janeiro vem, né, caindo com o tempo. Né? Quer dizer, a gente tem uma curva, né, de arrecadação que ela cresce, né, com digamos, uma inclinação, né, não tão, né, íngreme assim, né, como a gente gostaria, né, ao passo em que a curva das despesas ela vem crescendo, né, com uma inclinação um pouco mais, né, acentuada, né, e isso aí, né, o que vem sendo espremido, né, com essas inclinações diferentes entre as curvas da arrecadação e da despesa, justamente a capacidade de investimento do município está refletido aí no quadro, né, vem caindo aí, enfim, o cenário é esse, né, se nada, né, for feito em termos de mudanças, né, estruturais, né, de forma a reduzir a inclinação dessa curva de despesa, né, uma vez que a gente não tem tanto controle assim sobre a curva da arrecadação, né, a gente está sujeito aí, enfim, às intempéries aí, né, da economia, né, então, se nada for feito, né, para poder conter os gastos, a gente não vai conseguir voltar esses percentuais aí para os níveis, né, de alguns anos atrás. Aqui o quadro que apresenta o resultado, né? Então, em 2020, teve o resultado orçamentário de 2.712, né, no primeiro quadrimestre, né, comparado aí com 2019, em torno de 1 bilhão e 900. Né? Tudo isso aí, obviamente, decorrência, né, do que foi falado aí, né, do reflexo, né, do comportamento das receitas e despesas no primeiro quadrimestre de 2020. Aqui o quadro, mais um quadro resumo, resultado primário, resultado nominal. E aqui, para finalizar, né, o resultado primário aí de 2019, 1 bilhão 766, né, em 2020 ainda, né, aí repito, né, ainda sem os efeitos, né, da pandemia, né, de forma tão gritante assim, um resultado aí de quase 2 bilhões de reais. O resultado nominal de janeiro a abril de 2020, primeiro quadrimestre, foi de 67 milhões, né, sendo que a meta de resultado nominal, né, a meta fiscal anual a 2020, nesse quadrimestre, era de 1 bi 128. Os limites legais, né, aplicação em serviços de saúde, limite mínimo de 15%, né, primeiro quadrimestre foi em 14,1%, isso aí, obviamente, tem uma explicação,
A gente sabe que o IPTU ele tem, né, um comportamento que é não linear, né? Então, grande parte da arrecadação do IPTU ela ocorre em fevereiro, né, com a cota única, então isso aí acaba causando, digamos, um desbalanceamento, né, na equação, né? Então, esse limite mínimo de 15% ele é calculado, né? A aplicação de serviço de saúde, né, no numerador e a arrecadação, né, a arrecadação no denominador, né? Na medida que a gente tem uma arrecadação, né, muito alta, né, assim, concentrada, né, em um dos meses aí que compõe o primeiro quadrimestre, então isso acaba acontecendo, né? Quer dizer, a gente dá partida no ano, né, com os limites, né, abaixo, né, do mínimo, e esse limite, ele, na medida que o tempo vai, né, o ano vai correndo, a gente vai executando o orçamento, a gente vai convergindo, né, para o cumprimento, né, desses limites, e é exatamente o que a gente vai enxergar já na análise do segundo quadrimestre. Bom, com relação ao primeiro quadrimestre, era isso. Eu não sei se vocês vão querer fazer perguntas agora sobre o primeiro quadrimestre, ou se preferem, né, eu já avançar na apresentação do segundo quadrimestre e depois, ao final, fazer perguntas sobre tudo, né? Quer dizer, um acaba sendo decorrência do outro, mas, enfim, por favor, fiquem à vontade. Eu sugiro, doutor Rodrigo, concluirmos no primeiro quadrimestre, porque, na verdade, o segundo quadrimestre, por conta da pandemia, o reconhecimento do estado de calamidade pública no Rio de Janeiro, ficou dispensado o cumprimento das metas fiscais em relação ao segundo quadrimestre, uma parte ainda do primeiro quadrimestre, mas então a gente deixaria o segundo quadrimestre mais livre para a apresentação de vocês e as considerações em relação a esse não cumprimento de metas e aquilo que foi feito no segundo quadrimestre. Mas os questionamentos do primeiro quadrimestre, eu acho que deveríamos cumprir esse ritual e aí depois a gente trata do segundo quadrimestre. Pode ser? Pois não, claro. Por favor, estou à disposição. Então, vamos lá. Há uma certa dificuldade de junção entre máscaras e óculos, mas a gente faz um esforço aqui danado para conviver com essa nova realidade. Rosa e Rodrigo, vocês podem depois disponibilizar esse arquivo pelo Zap para a gente? Claro. Obrigado. Despesas com o pessoal. Desculpa, eu compartilhei os dois arquivos do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre. Eu compartilhei com a Edjane, tá? Já está com ela. Mas, enfim, se tiver dificuldade, podem me acessar diretamente, eu encaminho para vocês, tá? Sem problema nenhum. É porque está na comissão, está no grupo da comissão. Vou passar para o vereador Tarcísio já, para que ele possa acompanhar. Sem pressa, Rosa. Fica tranquila, faz as perguntas, não queria ter interrompido. Para agora? Precisa não. Pode fazer suas perguntas. Aqui. Vamos lá. Já foi, Tarcísio. Mais dois aqui para te mandar. É bom porque você consegue acompanhar melhor. Vê se é isso que você queria. Bom, com relação à despesa de pessoal, no demonstrativo da despesa com o pessoal do Poder Executivo, que faz parte do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2020, podemos observar que as despesas com pessoal alcançaram 54,15% da receita corrente líquida, ultrapassando o limite máximo de 54%. Apesar da receita corrente líquida ter aumentado 1 bilhão e 48 milhões em termos nominais,
comparando-se o primeiro quadrimestre de 2020 com o primeiro quadrimestre de 2019. E, por outro lado, a despesa de pessoal aumentou 13,82%, que equivale a 1 bilhão e 510 milhões, em termos nominais. No referido demonstrativo, consta em nota que o montante de 642 milhões repassados ao Preve Rio, a título de antecipação de royalties do petróleo, não foi computado nas deduções das despesas com pessoal, respeitando a determinação do Tribunal de Contas do município. Computando-se os 642 milhões, a despesa com pessoal atingiria 56,95% no primeiro quadrimestre. Este é o motivo do descumprimento da determinação do Tribunal de Contas do município? Está compreendido, doutor Rodrigo? A gente está questionando se o descumprimento das determinações do Tribunal de Contas foi por conta dos 642 milhões que foram computados, a despesa de pessoal, atingindo a 56,95% no primeiro quadrimestre. Bom, vou pedir, eu vou falar, mas depois eu peço ajuda também do pessoal da Controladoria, do Bandeira, do Zé Paulo. Mas, enfim, a gente manteve, né, no início do exercício digamos, a contabilização, né, da forma que vinha sendo feita, mas a partir do momento em que houve a determinação por parte do Tribunal de Contas, essa despesa foi reclassificada. Tá? Zé Paulo, você pode contribuir sim, aí com essa explicação, por favor? Na verdade, assim, foi uma mudança no critério, né? E nesse período, entre a publicação do primeiro quadrimestre e o encerramento de 2019, a gente estava até aguardando a resposta do tribunal. E assim que veio essa resposta, nós já fizemos os ajustes e já republicamos, tá? Mas, na verdade, nós tentamos questionar com relação... Na verdade, eram 2 pontos que estavam sendo abordados. Um ponto eles concordaram, né, conosco, e o outro ponto não. Eles mantiveram o entendimento e, assim, nós regularizamos todos os lançamentos e republicamos e enviamos a Brasília, tudo no formato já acordado com o tribunal, definido pelo tribunal. Falar um pouco sobre a dívida consolidada líquida. Quais os motivos da reversão da insuficiência financeira de 819 milhões e uma disponibilidade de caixa de 2 bilhões 173 milhões, comparando-se o último quadrimestre de 2019 com o primeiro quadrimestre de 2020, de acordo com os demonstrativos da dívida consolidada líquida? Vou fazer logo todas, tá? Os restos a pagar processados, pagos no primeiro quadrimestre de 2020, foram da ordem de 1 bilhão e 833 milhões, prejudicando a execução orçamentária do referido quadrimestre. Esta prática se deve à falta de planejamento dos órgãos que executam o orçamento do município ou existe outro motivo? Terceira pergunta em relação a esse tema. O conselheiro relator das contas de 2019 fez diversos questionamentos ao Poder Executivo, dentre os quais o porquê do significativo aumento da insuficiência financeira, que atingiu 3 bilhões e 997 milhões em 2019. Qual o motivo da discrepância entre a insuficiência financeira de 819 milhões, apontada no demonstrativo da dívida consolidada líquida do último quadrimestre de 2019, e o montante bem superior apontado pelo conselheiro relator do Tribunal de Contas?
Se quiser, eu posso repetir uma a uma, Rodrigo. Prefere? Vereador, eu peço ajuda, mais uma vez, ao Zé Paulo. Né? Eu entendo que essas questões elas, né, foram levantadas a partir de um relatório, né, elaborado pela Controladoria do município, né, a parte da dívida, restos a pagar e a questão da suficiência financeira. Eu peço que só repetir uma a uma, por favor, para a gente poder entrar a primeira. Vamos começar pela primeira. Você quer que eu repita as perguntas? Por favor. A primeira. Quais os motivos da reversão da insuficiência financeira de 819 milhões em uma disponibilidade de caixa de 2 bilhões e 173 milhões, comparando-se o último quadrimestre de 2019 com o primeiro quadrimestre de 2020, de acordo com os demonstrativos da dívida consolidada líquida? Bom, vamos passar para a segunda. Eu vou deixar essa aqui que eu estou pedindo para o rapaz levantar para mim exatamente qual foi esse efeito. E a gente parte para a segunda. Você entendeu aí a pergunta, Zé Paulo? Sim. Eu estou só pedindo para um técnico levantar aqui para mim. Tá bem. Você quer que eu passe outra enquanto você espera o técnico? Perfeito, isso. Por favor. Vamos lá. A segunda pergunta. Os restos a pagar pagos no primeiro quadrimestre de 2020 foram da ordem de 1 bilhão e 833 milhões, prejudicando a execução orçamentária do referido quadrimestre. Esta prática se deve à falta de planejamento dos órgãos que executam o orçamento ou existe algum outro motivo para que essas execuções tenham sido prejudicadas no primeiro quadrimestre? Rodrigo, tu responde essa ou eu respondo? As metas não foram cumpridas, por falta de planejamento. Eu acho que vale a pena, com relação a esse movimento, né, vale a pena dizer que foi um acúmulo, né, desde 2017 que isso aconteceu, né? Então, 2017 transbordou para 2018, aí acumulou, né? Ou seja, o déficit orçamentário de 2017 ele impactou, né, na execução orçamentária de 2018. O déficit orçamentário de 2018, né, que já tinha esse, digamos, esse impacto, né, de 2017, ele acabou transbordando para 2019, né? Então, e o de 2019 foi afetado, né, pelo acúmulo dos outros dois e acabou transbordando para 2020. Então, assim, o que a gente tem é um problema que vem, né, desde 2017. Assim, de uma forma ou de outra, ele acaba se refletindo, acaba estourando agora, né, em 2020. Né? Então, assim, o que aconteceu em 2020 aconteceu em 2018, né, em decorrência do déficit orçamentário de 2017, né, aconteceu em 2019, em decorrência do déficit orçamentário acumulado de 2017 e 2018, e em 2020, né, em decorrência do déficit acumulado de 2017, 18 e 19. Né? Então, assim, é um problema que ele vem se acumulando, ele vem crescendo, uma espécie de bola de neve, né? E no início do exercício, ele digamos, resolvido, né? Mas com sérios, digamos, impactos na execução orçamentária do exercício em que ele é resolvido, né? Como a vereadora apontou.
O porquê disso, vereadora, aí, assim, é um tanto quanto complicado, né? Enfim, confesso que eu não sei dizer, não sei se é uma falta de planejamento dos ordenadores, enfim, aí eu realmente não tenho como eu entrar nessa seara, né? O que eu posso dizer é que, né, aqui, né, na nossa função aqui da Fazenda, o que a gente tenta, né, e tentou aí ao longo desses anos todos foi justamente atenuar, né, ou evitar isso. Enfim, é o que eu posso falar. Não sei se o Zé Paulo pode, né, contribuir com mais alguma coisa, mas Concordo contigo, que foi o acúmulo dessa insuficiência financeira que foi acarretando isso. Ficou uma quantidade grande de restos a pagar e acaba sendo pago, né, logo nos primeiros meses de governo, acaba impactando de uma forma geral. Mas, sim, por conta do cenário que vem se arrastando já há algum tempo, com certeza. Não tem muita... Sabe que é possível constatar quando há uma falta de planejamento, até pelas mudanças constantes nos encaminhamentos de cada um dos órgãos. Então, assim, quando não há uma definição clara, desde o final de 2019, na verdade, o primeiro quadrimestre de 2020, é possível perceber que não se planeja ou se planeja mal, e por isso as metas nunca são atingidas. Aliás, o planejamento das metas sempre são muito mal feitas e, por conta disso, provavelmente, elas não são atingidas de um modo geral. E quem paga o preço disso é a população, quando não há um planejamento devido. Aliás, a comissão, junto com vários vereadores, o vereador Fernando William, que bateu muito nessa tecla, junto com o vereador Tarcísio, que era a questão do planejamento e do cumprimento das metas, e não havia uma responsabilidade mais bem definida, mais clara, em relação a cada um dos órgãos. Que, na verdade, dá a sensação de que é um chute em tudo aquilo que é planejado, e não tem coerência com uma sequência de ações ano a ano e o cumprimento dessas metas que são planejadas. Isso é muito ruim, porque a gente nunca sabe exatamente o que vai ser feito, como vai ser feito, e não há órgão que consiga caminhar com responsabilidade e com coerência quando não há um bom planejamento e quando não se atinge a um percentual significativo das metas. A terceira... Eu posso, vereadora, desculpa, eu posso só fazer mais uma colaboração, um comentário com relação a esse tema também? Mais uma vez, eu não vou entrar, né, no mérito, né, da questão da, enfim, falta de planejamento, se houve ou se não houve, tá? Mas eu acho que é importante mencionar, né, lembrar que houve, né, uma crise grave, né? Enfim, por conta dos eventos, né, que ocorreram, né, até 2016 na cidade, né, a crise ela ficou, digamos, represada, né? Eu gosto de usar esse termo porque quando a cidade passou a sentir os efeitos da crise, começou lá no início do segundo semestre de 2016, né, talvez até um pouquinho antes, né, mas no final de 2015 começou, o Rio de Janeiro a coisa, né, ficou mais ou menos estável por conta dos eventos que estavam ocorrendo na cidade, né, mas quando houve, de fato, né, o impacto, né, na cidade do Rio de Janeiro, ele veio assim, foi um impacto represado, né? Quer dizer, aquilo parece que ele foi acumulando, e quando veio todo de uma vez, né? Então, isso aí, assim, a gente tem os dados, né, que apontam que houve um desemprego, né, em massa, né? A cidade do Rio de Janeiro com uma contribuição considerável
considerável, né, para os níveis de desemprego, né, no Estado e no país, né? Quando isso acontece, a gente sabe, né, que serviço, né, é impactado diretamente, quer dizer, o consumo, né, de produtos, alimentos, enfim, isso aí a gente não sofre impacto, né, imediato. Agora, serviço, a pessoa deixa, né, de ir na academia, deixa, né, de ir no shopping, né, deixa de ir no cabeleireiro, né? Então, e com impacto direto, né, com reflexos diretos, né, negativos, né, na arrecadação do ISS, que é o principal tributo do município, né? Então, mais uma vez, eu não quero né, aqui julgar se houve ou não, né, falta de planejamento, mas o que eu posso dizer é que o contexto macroeconômico ele era assim bastante desfavorável, né? Em 2017, o era também em 2018, né? Em 2019, né, talvez tenha, né, apontado assim para uma certa recuperação. Em 2020 a gente, né, foi premiado aí com uma pandemia, né? Quando a coisa parecia que ia, né, retomar, né? Aí veio a pandemia. Então eu só acho que esse contexto macro ele não pode ser, digamos, desconsiderado. A gente não pode só atribuir a uma variável apenas, né? Aí é meio que nem acidente de avião, né? É sempre resultado de uma série de acontecimentos, né? De falhas, enfim, de defeitos, né? E eu acho que o nosso caso, né, também a gente pode enxergar dessa forma. Teve todo um contexto macroeconômico amplamente favorável, né? Enfim, que eu acho que de fato foi a variável, né, mais representativa, né, nesse resultado que a gente viu, tá? Fora isso, né, também tem a questão dos 2 hospitais, né, do Estado, né, que foram herdados aí em 2016, né? Isso aí também acabou impactando, né? Se eu não me engano, eu tive levantando esse número mais recentemente e até para apresentar uma resposta aí a alguns votos do Tribunal de Contas e impactou o orçamento aí do município em cerca de 350 milhões de reais, né, por ano, né, a assunção da gestão desses 2 hospitais que eram do Estado, né? As clínicas da família, enfim. Tem uma série de causas, né? Eu acho que esse problema aí da insuficiência financeira não poderia ser atribuído só a uma coisa, tá? É só essa colaboração que eu queria dar. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Quanto vocês arrecadaram com a securitização? A securitização, a operação de securitização, ela não foi realizada. Não houve a operação de securitização, ela não foi à frente. Na verdade, as pessoas ainda acham que podem usar peças de ficção e apostar recursos não tão importantes da cidade com ideias mirabolantes. Eu lembro que o investimento era próximo de 300 milhões na questão da securitização e a expectativa de arrecadação era de 3 bilhões. E só se falava nisso. A securitização era a grande salvadora da pátria para a cidade do Rio de Janeiro. E assim, alguém saiu com essa carta na manga, apesar das experiências em outros lugares já ter sido demonstrado que não era dessa forma e que não valeria esse investimento. Mas, mesmo assim, as pessoas aparecem com propostas mirabolantes, como se estivesse descobrindo a pólvora. E
E eu acho que é uma brincadeira que se faz com dinheiro público quando inventam propostas inovadoras, apesar das experiências trágicas já ter ocorrido em outros municípios. Então, eu fico assim muito preocupada com essas invenções que a cada gestão aparece, que eu sei que os técnicos terminam entubando esse monte de coisa. Isso que a gente não perguntou, né? Faltou a terceira, né? E a primeira também, que ainda não foi respondida. Eu vou para a terceira agora. O conselheiro relator das contas de 2019 fez diversos questionamentos ao Poder Executivo, dentre os quais o porquê do significativo aumento da insuficiência financeira, que atingiu a 3.997 milhões em 2019. Qual o motivo da discrepância entre a insuficiência financeira de 819 milhões, apontada no demonstrativo da dívida consolidada líquida do último quadrimestre de 2019, e o montante bem superior apontado pelo conselheiro relator do Tribunal de Contas? Zé Paulo, você responde essa? Eu estou com um problema no áudio aqui que eu não estou escutando bem a pergunta. Infelizmente, me perdoe. Se a senhora puder repetir para mim, me perdoe. Porque realmente o problema no áudio aqui agora... O conselheiro relator das contas de 2019 fez diversos questionamentos ao Poder Executivo, dentre os quais o porquê do significativo aumento da insuficiência financeira, que atingiu a 3.997 milhões em 2019. Qual o motivo da discrepância entre a insuficiência financeira de 819 milhões, apontada no demonstrativo da dívida consolidada líquida do último quadrimestre de 2019, e um montante bem superior apontado pelo conselheiro relator do Tribunal de Contas? Teve diferença. Hã? Olha, eu desconheço essa diferença Teve uma diferença pequena, acho que foi de 200 milhões, mas que era um valor referente a que a saúde tinha informado diretamente ao tribunal. Mas não era nos 800 milhões. Se vocês pudessem mandar isso para a gente por escrito, eu respondo isso por escrito, pode ser? Até para poder... Pode ser? Me perdoe não ter a resposta aqui na ponta da língua. Pontos que são pontos de questionamento do próprio Tribunal de Contas. Então, vamos lá. Os pontos do tribunal... A pergunta também continuou sem ser respondida. Se você preferir, eu também te mando através do relatório. Agradeço. No primeiro quadrimestre de 2020, de acordo com o demonstrativo dos resultados primário e nominal, no anexo 6, o superávit primário foi de 1.964 milhões, próximo da meta fixada na Lei de Diretriz Orçamentária para 2020, que foi de 1.957 milhões. Entretanto, o Tribunal de Contas vem questionando
em prestações de contas pretéritas, o uso do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de exercícios anteriores no cálculo do resultado primário. A Corte de Contas alega que a utilização do superávit financeiro para pagar despesas primárias distorce o resultado primário. Para se ter uma ideia, no exercício de 2018, foram pagas despesas primárias de pessoal e de custeio equivalentes a 329 milhões, com superávit financeiro de exercícios anteriores. Qual parcela do superávit financeiro de exercícios anteriores foi utilizada para pagar despesas primárias no primeiro quadrimestre de 2020? No cálculo do resultado nominal, abaixo da linha, consta o campo Outros Ajustes, no montante de 1.140 bilhões, que integra o ajuste metodológico. Deste total, 833 milhões corresponde à insuficiência de caixa após a inscrição em restos a pagar processados. Qual é a composição detalhada do campo Outros Ajustes? Do total citado de 833 milhões, correspondem à insuficiência de caixa após a inscrição em restos a pagar processados? Sim. Esses itens já foram até também já respondidos ao tribunal, acho que já foi já está apaziguado já com o tribunal. Todos esses pontos já foram já respondidos. E sim, eu posso até depois mandá-los também por escrito essas respostas também, que é bem extensa. Eu sugiro, Rodrigo, vocês façam uma análise desse relatório, porque vai ter que pesquisar bem direitinho, porque tudo isso consta do relatório. E é fundamental que vocês respondam isso para nós. E eu gostaria que essas respostas viessem em tempo hábil. Não há problema nenhum, porque também não dá para ter o relatório todo na cabeça com o nível de detalhamento que a gente gostaria. Mas é fundamental que vocês mandem para nós essa análise de tudo aquilo que foi apontado em relação ao primeiro quadrimestre de 2020, mas principalmente por conta das observações que o Tribunal de Contas fez em relação às contas do Executivo do primeiro quadrimestre de 2020 e do último quadrimestre também de 2019. Em relação ao segundo quadrimestre de 2020, eu solicito, então, que façam uma apresentação das considerações que vocês entendem ser importantes por conta de todo o ocorrido, de tudo que nós vivemos em 2020, a partir do segundo quadrimestre, para que a gente tenha uma noção de como vocês estão pensando e processando tudo isso para, inclusive, a prestação de contas de vocês de 2020. Porque 2019, vocês ainda têm até fevereiro, que é a previsão de chegada do relatório da prestação de contas de 2019, que anteriormente tinha sido uma sinalização de parecer contrário. E, por conta disso, foi pedido um prazo para que pudessem, então, rever tudo isso. E, por conta da pandemia também, que não tinha como estar focado nessas contas, quando a gente estava vivendo um momento muito difícil. Mas eu acho que é preciso dar uma analisada criteriosa nos relatórios do Tribunal de Contas do município, para que vocês possam estar respondendo em relação às metas fiscais do final de 2019
e do primeiro quadrimestre de 2020. Com a palavra o doutor Rodrigo, para que possa fazer a sua apresentação do segundo quadrimestre de 2020. Muito obrigado. Bom, segundo quadrimestre, conforme a vereadora comentou, a pandemia já se fez presente, totalmente presente. Eu acho que foi o pior quadrimestre, né? Porque concentrou bastante, né, os efeitos da pandemia, né, ficaram bem concentrados nesses meses aí de maio até agosto, tá? Com reflexos óbvios aí nos números que a gente vai ver. Estou com problemas aqui, não está passando o slide, deixa eu tentar ver aqui, só um minutinho, por favor. Rodrigo, acho que vocês estão com uma dificuldade com as informações, é isso mesmo? Não, é porque a apresentação ela parou aqui, só um minutinho, ela travou. Por que eu vou voltar aqui, só um minutinho, por favor. Estão todos vendo? Sim. Bom, com relação às receitas correntes... Desculpa? Eu estou vendo, sim, muito bem. Ah, tá bem. Obrigado. Bom, então, com relação às receitas, aquilo que eu falei, já tem aí nas transferências correntes, né, já tinha impacto razoável no primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre, isso se faz, né, mais evidente aí, tem uma variação nominal de 1.144 bilhão, né, que é um misto aí de SUS, né, e da ajuda do governo, né, da União, né, para o combate à pandemia. Tá? E do outro lado, né, nas receitas tributárias, a gente já tem aí uma queda, né, de 66 milhões, né, comparada ao segundo quadrimestre de 2019. Eu acho que são assim os principais destaques aí desse primeiro quadro. Tá? Então, aqui, tributo a tributo, né, a gente tem no IPTU, né, tem um aumento aí de 54 milhões, né, em termos absolutos, né, que em termos reais a gente já observa uma queda de 1,5%. Tá? O imposto de renda continua aquele efeito que eu expliquei, né? O imposto de renda ele é um imposto de renda retido na fonte, né? Então ele não tem, digamos, qualquer tipo de correlação, né, com a atividade econômica, enfim, ele não sofre aqui nesse caso, né, nenhum efeito da pandemia, então ele apresenta essa alta aí porque ele está vinculado diretamente, a correlação dele é direta com o salário, né? Então, mais uma vez, em 2019, período de 2019, tem um período menor, né, nesses 8 meses, né, de segundo quadrimestre, né, de 2019, tem menos meses com o impacto do aumento, né, são só 6 meses, e em 2020 são os 8 meses já com o impacto do aumento que foi dado lá em fevereiro de 2019. Tá? Daí essa alta aí, fica parecendo que melhorou alguma coisa, mas não é verdade. O ITBI, uma queda, né, de uma queda relevante, né, 11,5% em termos reais, e o ISS, né, apesar de em termos, né, percentuais ter apresentado uma queda aí, né, quase metade do ITBI, mas por ser aquilo que eu falei antes, né, por ser o tributo, né, com maior, digamos, representatividade, né, na arrecadação municipal, na arrecadação própria. Então, a gente vê que, em termos absolutos, teve um peso grande, tá, na queda de arrecadação, 123 milhões. Aqui, com relação às transferências correntes, né, mais ou menos aquilo que eu falei, quer dizer, SUS,
né, 524 milhões, e os convênios 300 milhões. E as outras despesas, outras receitas, 515 milhões. Né? Então, aquele efeito, né, de 1 bi 144, ele está, né, de certa forma, concentrado nessas 3 rubricas aí. Tá? E assim, basicamente, efeito da pandemia. Tá? Ajuda governamental, aí tem Estado, União, né, estão dentro desse número aí. Outras receitas correntes, receitas diversas, deixa eu só consultar aqui os universitários, o FUNPREV. Né? Teve essa queda aí, no FUNPREV, 259 milhões, e multa de juros de imóveis de 84 milhões. Lá da despesa, despesas correntes, né, no total aí caiu 284 milhões, né, pessoal em cargos, né, mais ou menos em linha com aquilo que eu havia falado, né, quando eu mencionei as curvas, né, então grande parte aí, né, impacto de pessoal, né, a curva de pessoal pode ter pandemia, pode ter o que for, né, ela continua sempre inclinada para cima, né, então assim exige, né, vai exigir que em algum momento, né, a gente faça, né, uma mudanças, né, de fato estruturantes, né, para poder, né, tentar amenizar esse efeito, né, tornar a inclinação dessa curva aí de despesas de pessoal, né, menos acentuada, digamos assim. Juros e encargos da dívida, aí já tem aí os efeitos, né, da Lei Complementar 173, que suspendeu, né, o pagamento da dívida, estava programado para 2019. A gente tem aí uma parte nessa rubrica, juros e encargos da dívida, e outra parte na rubrica lá de baixo, amortização da dívida. Né? Daí essa queda. Aqui, mais uma vez, aquele quadro, né? Nada do investimento, né? Nada mudou, né? Aí no acumulado agora dos 2 quadrimestres, aquele comportamento que a gente viu, né, do primeiro quadrimestre, ele se mantém, ou seja, repito, né, se nada for feito, se nada estruturante for feito, né, a tendência é que esses percentuais, né, continuem em queda, né, ou seja, representando, né, basicamente, esse quadro ilustra um achatamento, né, da curvinha de investimento, né, uma vez que ela fica no meio da curva da receita e da curva de despesa. Então, né, quanto mais elas convergirem receita e despesa, né, menos capacidade de investimento você vai ter. Né? Tá refletido nesse quadro. Aqui o resultado orçamentário, 2019, 911 milhões e 2020, acumulado 2 bilhões de reais. Aqui o resultado primário, o resultado nominal, né, 2019, segundo quadrimestre, comparado com 2020. E aqui o quadro resumo, né, o resultado primário, 908 milhões contra 1 bilhão 819 em 2020. A gente tinha a meta fiscal anual de 2 bilhões, cerca de 2 bilhões em 2020. Aqui vale a pena falar que juros e encargos passivos e ativos, né, houve uma mudança de metodologia, né, de 2019 para 2020, ou seja, de forma que nesse número de 2020, né, de juros e encargos passivos e ativos, a variação cambial ela tá refletida aí, ou seja, ela tá refletindo toda a variação cambial, né, que ocorreu, né, entre um ano e outro, tá? Por isso que esse número piora bastante. Meta de resultado nominal fixada aí é de 1 bilhão 128 em 2020. Com relação aos limites legais, mantendo aquilo que eu falei, né, a gente observa que no primeiro quadrimestre esses limites, né, esses percentuais eram, né, piores do que o que a gente está observando. Então, o que está acontecendo aqui, né, é que o efeito, né, da concentração da receita de IPTU, né, no primeiro quadrimestre,
quando a gente analisa, né, o acumulado do primeiro e segundo quadrimestre, ele fica diluído, né? Então, já, né, no segundo quadrimestre, até agosto, já deu tempo da gente realizar, né, da gente executar mais despesas de forma a aumentar o numerador da equação, né, enquanto que o denominador, né, que deu um salto no primeiro quadrimestre, né, no segundo quadrimestre, ele cresceu, né, numa proporção bem menor. Entendeu? Então, é por isso que os índices eles melhoram, né? E a tendência, obviamente, é que isso, né, seja mantido também para o terceiro quadrimestre, quando a gente vai concluir, né, vai apresentar, né, no início do ano que vem, que os limites foram cumpridos. Bom, era isso aí com relação ao segundo quadrimestre. À disposição para responder as perguntas, naquilo que eu puder. Queria perguntar ao vereador Célio Parelli se tem alguma consideração, algum questionamento a fazer. Presidente, eu me sinto contemplado com as perguntas da comissão. Muito obrigado. Bom, eu queria só fazer uma ressalva. Eu estava aqui pensando que nós poderíamos ter feito um pouco mais. E fazendo uma reflexão, nós deveríamos, se não fosse a pandemia também, mas todo um processo de discussão dos atingimentos das metas previstas a cada quadrimestre, porque parece que cada um coloca o que vem à sua cabeça e termina deixando a Secretaria de Fazenda com uma peça de ficção científica. Que de científico não tem nada, tem só peça de ficção. Na verdade, a comissão que assumir os trabalhos em 2021 deverá ter uma precisão maior, mais detalhamento em relação ao cumprimento das metas e seus ajustes a cada quadrimestre. E eu estava aqui ouvindo e parece que essas coisas não têm importância, parece que essas coisas não são fundamentais, que a cada minuto se replaneja como se estivesse iniciando todo um trabalho de planejamento daquele ano, daquele quadrimestre. As projeções precisam estar cada vez mais próximas à realidade, não é isso que acontece. A gente não consegue fazer esse ajuste a cada quadrimestre. Eu acho que cabe, principalmente à comissão, e eu faço aqui um meia-culpa, cabe à comissão estar cobrando cada vez mais esse tipo de comportamento da Secretaria de Fazenda e da própria Controladoria também. Eu acho que não se pode fazer uma proposta para a cidade sem ter um mínimo de dados palpáveis e de projeções mais próximas da realidade, para que a gente possa estar trabalhando com um número quase que real, com algumas mudanças quando se faz necessário, quando acontece algum episódio que não está previsto, mas que, de um modo geral, tenha uma linha mais bem clara e mais bem definida em relação às metas que precisam ser alcançadas. Eu queria perguntar à secretaria
fazendo aí a controladoria, se tem alguma consideração final a fazer, antes de encerrarmos a audiência. Vereadora, eu queria só agradecer, né, a oportunidade. Eu vim aqui para a Subsecretaria de Orçamento em abril, né, conforme a senhora falou, né, enfim, acabei chegando aqui junto com a Mary num momento um tanto quanto conturbado. Queria agradecer as oportunidades que a gente teve de discutir, né, tanto a discussão lá no início do ano, logo que eu entrei, né, do último quadrimestre de 2019, depois a discussão sobre a LDO, LOA, enfim, e agora, eu acho que vai ser a última oportunidade. Foi um grande aprendizado. Queria agradecer a senhora, agradecer ao professor Célio Luparelli, aí, que, né, faz parte aí da comissão. Um agradecimento especial também ao vereador Tarcísio Mota, tá? Sempre com uma, né, uma discussão saudável, né? Apesar de, em alguns pontos, assim, a gente discordar, né? Mas sempre sempre discordou com muito respeito, muita educação e demonstrando ter sempre muito conhecimento, tá? Queria agradecer aí, foi um grande aprendizado para mim, esses 8 meses que eu estive aqui à frente da Subsecretaria de Orçamento, do Orçamento. Espero ter feito, né, um bom trabalho. Espero que a pessoa que venha, né, me substituir aqui não reclame, né, do que eu fiz aqui, tá bem? Agradeço a todos aí, sempre foram muito cordiais comigo, muito educados e, enfim, o debate sempre muito de muito alto nível, tá? Obrigado a todos aí, um bom final de ano a todos vocês, e que em 2021, né, a gente possa ter, digamos, surpresas mais agradáveis do que tivemos em 2020. Tá? Um abraço aí a todos, muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu faço, já Paulo aqui da Controladoria, eu faço as palavras do Rodrigo também, agradecimento. Peço desculpas aí por não ter respondido essas perguntas nesse momento, mas para falar a verdade, eu tô, não sei se chegou até vocês, a minha equipe está, boa parte dela, primeiro escalão, afastado todo com Covid, eu, inclusive, ainda estou me convalescendo, por isso, me perdoe se não eu me preparei para os 2 primeiros quadrimestres, mas não trouxe as perguntas das contas de 2019, eu deveria ter trazido. Certamente vamos mandar essas respostas ainda essa semana, tá? Tudo já foi devidamente respondido, a gente não tem nenhuma pendência com o tribunal, já foi respondido ao Tribunal de Contas, mas vamos também editar, fazer um documento e encaminhá-los para vocês, tá? E também, obrigado aí por tudo, vamos atender as respostas agora, tá bom? Bom, eu agradeço muito a presença de todos aqui a essa audiência. Continuo reafirmando, como fruto das nossas discussões de aprimoramento, de melhorar cada vez mais os instrumentos de avaliação e de controle das metas planejadas pelos vários órgãos da Prefeitura, para que a gente possa contribuir de alguma forma e melhorar cada vez mais essa fiscalização que é competência dessa casa e principalmente dessa comissão, que não adianta ter aqui um grupo de vereadores que digam amém ao Poder Executivo. Essa comissão é uma comissão muito importante, mas que tem que manter a isenção em relação aos conceitos e às avaliações daquilo que o Executivo apresenta como
propostas e como cumprimento de metas, e eu acho que o nosso papel é de contribuir, é de ajudar, de ser um colaborador nessa fiscalização, para que a gente possa ter uma cidade mais bem planejada e com a população tendo os seus principais objetivos, as suas prioridades atingidas, que é o que não ocorre. Geralmente, o Poder Executivo vai na contramão daquilo que a população deseja, almeja e precisa. Nós questionamos muito durante toda essa administração a utilização de recursos em áreas que não eram prioritárias. E a gente está vendo hoje o resultado disso e com consequências muito drásticas para a população da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu quero muito agradecer aos meus companheiros que foram parceiros, que ajudaram a essa comissão num trabalho sério, num trabalho presente, porque foi a comissão que mais desempenhou atividades nessa casa. Não conheço nenhuma outra comissão que tenha tido audiências públicas no volume que teve a comissão de orçamento, até porque é uma característica da comissão trabalhar com audiências públicas, e existe toda uma determinação legal daquilo que precisa ser feito, das audiências que precisam ser cumpridas, e por conta disso, e também porque a gente não sossega e fica sempre inventando mais alguma coisa, o volume de audiências superou, eu acho que a grande maioria das gestões anteriores. Isso foi muito importante, foi graças aos membros da comissão que falaram a mesma linguagem e que se empenharam para fazer o melhor. Parabéns ao vereador Célio Luparelli, ao vereador Rafael Freitas e a todos os vereadores que participaram das nossas audiências, trazendo contribuição para o nosso crescimento e o crescimento dessa comissão. A todos os técnicos da Comissão de Orçamento, que tem um trabalho diferenciado, apesar de todas as dificuldades, da falta de modernização dos equipamentos que precisam ser revistos para dar melhores condições aos técnicos de trabalharem. A comissão é uma comissão com um número muito pequeno de profissionais, para o volume de trabalho, principalmente quando chega no final do ano, mas o ano inteiro a gente tem que fazer acompanhamentos e melhorar a forma de atuação da comissão, melhorando e ampliando os técnicos que participam dela. Agradecer à Secretaria de Fazenda, Controladoria, a todas as outras secretarias que generosamente participaram das nossas audiências, sempre com boa vontade, com disposição de fazer o correto. Nem sempre a gente tem a fidalguia que o Executivo tem, até porque é o nosso papel, um papel mais de cobrança, mais de exigências, enfim, não dá para ser muito alô doçura, né? A gente precisa também, às vezes, pegar um pouco mais pesado, e é uma característica dessa comissão, e todo qualquer membro que venha para cá tem que ter uma postura de cobrança verdadeira, sem estar comprometido, sem estar tendo que se curvar porque é próximo, porque é parceiro, porque tem outros interesses, mas é uma comissão que precisa ter isenção na sua fiscalização. Então, eu queria desejar a todos um bom final de ano, um bom Natal, que Deus ilumine a casa de cada um de vocês, que vocês possam ter a paz e a tranquilidade de ter a certeza de que cumpriram o papel de cada um de vocês, que aquilo que a gente faz
como missão, como importante para a cidade, para as pessoas, para o trabalho, para ter o respeito, inclusive, dos nossos servidores, daqueles que trabalham com a gente, que não haja, por conta do rigor dessa comissão no monitoramento de todas as ações, que isso se reverta em perseguições, em covardias, em conceitos contrários àquilo que a gente verdadeiramente é. Por trás de cada um dos vereadores que compõem essa comissão, tem pessoas de bem, mas que têm um papel importante na cobrança e na fiscalização das ações do Executivo. E todos os 3 vereadores que estiveram à frente dessa comissão nos últimos anos tiveram um papel exemplar e de conduta irretocável com relação àquilo que tinha que ser feito, sem medir esforços e sem temer nenhum tipo de retaliação por conta do nosso comportamento e a nossa conduta. Muitas das vezes pagamos um preço caro por cumprir com o nosso papel e muitas das vezes por cumprirmos de forma correta e rigorosa. Mas é preciso ter coragem, é preciso ter disposição, é preciso acreditar naquilo que faz, para que a gente possa seguir em frente e dar a nossa contribuição para a cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade não merece passar pelo que tem passado nos últimos anos. Essa cidade merece sorrir, ter seu atendimento de serviço público, daquilo que paga de seus impostos, revertidos na necessidade primária de cada um dos moradores dessa cidade. A população precisa ver aquilo que paga revertido para as condições de vida, de qualidade da cidade do Rio de Janeiro. Queria cumprimentar a todos os vereadores dessa casa, que de uma forma ou de outra, através das suas comissões, trouxeram uma grande contribuição, não só para o Legislativo, para o Executivo, mas para a cidade do Rio de Janeiro. Um grande abraço a todos, muito obrigada e até o próximo ano saberemos qual será a nova composição dessa comissão. Um grande abraço. Dou por encerrada essa audiência, agradecendo a presença de todos vocês.